em um círculo de centro O está inscrito o ângulo alfa, né? Como está aqui no desenho, ó, o ângulo alfa aqui, bonitinho. Se o arco AMB mede 130 graus, o ângulo alfa mede quanto? Então, ele deu aí o arco AMB, ou seja, esse arco aqui. Deixa eu fazer um pouco mais grosso. AMB seria o arco do ponto A até o ponto B, passando por M. Do arco A até o arco B. Ó, do ponto A até o ponto B. Esse arco, ele diz aí que mede 130 graus. Tá? 130 graus. O que a gente vai fazer? Uma forma rápida de fazer isso daí é eu olhar quanto que vale esse outro arco aqui. Tá? Se você olhar com um pouco mais de cuidado, deixa eu chamar isso aqui de ponto C, tá? O arco do ponto A até o ponto C, o arco AC, passando aqui pelo B e pelo M, ele é metade de um círculo, né? Ou seja, ele vai medir 180 graus, é um semicírculo, né? 180 graus. Como esse pedacinho azul ele já disse aí no problema que mede 130, então para completar os 150, faltam quantos graus? 50, né? Então aqui, deixa eu apagar aqui. Então esse arco BC vale 50 graus, certo? Porque do A até o C tem que medir 180, beleza? Tá, o que eu vou fazer com isso? Com isso eu já sei que o alfa ele está aí definido pelo arco de 50 graus. Só toma cuidado porque já tem 50 graus aqui, mas essa não é a resposta. Por quê? Por que não é a resposta? Agora a gente tem que lembrar da definição aí de arcos de ângulos centrais e ângulos inscritos. Então aqui, ó, deixa eu fazer um círculo aqui rapidinho, só para relembrar aqui a definição de... Vamos para cá. A definição de ângulo inscrito e ângulo central. Aqui eu tenho o centro da circunferência, né, mais ou menos aqui. E se eu pego... Para cá. Vou aumentar aqui rapidinho. Se eu pego um arco, um ângulo central, então digamos aqui que eu tenho um ângulo central X, certo? Ele está definido por esse arco aqui, entre esses dois pontos, certo? Como esse ângulo é um ângulo central, esse arco e esse ângulo, eles vão medir o mesmo grau, tá? Então esse arco vai medir X também, tá? Então o arco mede X e o ângulo central, ele tem a mesma abertura que o arco, certo? Também X graus. Agora, se eu tenho também um ângulo inscrito, que é aquele em cima da circunferência, se ele for definido aqui pelo mesmo arco X, esse ângulo ele não vai medir X, tá certo? Ele vai ser sempre a metade, sempre a metade. Então, se esse ângulo central mede X, o ângulo inscrito mede X sobre 2, sempre a metade, sempre a metade. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, esse X medindo 100, esse arco medindo 100, esse ângulo aqui seria 100, mais esse ângulo inscrito seria 50, tá? Sempre a metade, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso problema, ó. Então, se eu fizer agora, ó, vou fazer aqui, ó, eu ligo o ponto O ao ponto B, eu formei aqui um ângulo central, que tem o arco de 50 graus. Então, esse ângulo também vai medir 50 graus, certo? Pela definição que a gente acabou de ver aqui, né? O ângulo central ele tem a mesma medida que o arco, que ele compreende. E se você reparar, o alfa ele também está compreendido nesse arco de 50 graus, só que ele já é um ângulo inscrito. Então, ele vai ser a metade desse arco. Como o arco é 50,
metade de 50, 25. Certo? Então aí a gente acabamos dando uma aulinha aí de ângulo inscrito e ângulo central, né, da circunferência, para a gente resolver essa questão aí. Então a resposta correta, letra A, 25, tá?